Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso poderoso Deus continue sendo objeto de nossa alegria no despertar que Ele nos concede a cada manhã. Sejam mais uma vez bem-vindos a esse culto de adoração, onde juntos estamos estudando singularmente a palavra de Deus. Quero, nesse instante, convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 9, onde estamos extraindo verdades singulares deste quinto personagem que Jesus chamou para fazer parte desta obra ímpar, né? Que é o ministério, então, que compunha o grupo chamado de apóstolos. Então, vamos a quem está para nos apresentar diante de Deus, e em seguida a gente retorna para o texto. Bom dia, irmãos. Vamos reclinar o rosto para orar. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que nos concede para juntos adorarmos a Ti. Ó Deus Todo-Poderoso, hoje eu quero te pedir, Senhor, por todos os enfermos da lista de oração do grupo O Poder da Oração, por todos, Senhor, Tu sabes o nome de cada um. Também te peço, Senhor, por uma amiga da minha filha que está em hospital para dar à luz desde de quinta-feira, e que Tu tenha misericórdia e compaixão para que ela possa ter sua irmã, a Nina, sem problemas de saúde, Senhor. Também te peço pelo pastor Luiz, que é de São Paulo, e está com Covid-19 e está a ponto de ser entubado. Mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, e tudo está em Tuas mãos, Senhor. Tudo está em Tuas mãos. Que Tu, com Tua infinita bondade e misericórdia, esteja sempre ao nosso lado. Abençoa o nosso querido, amado pastor Cícero. Dai a ele, Senhor, o nosso amigo Espírito Santo, que possa lhe dar mais um dia a palavra, Senhor, para que nós possamos sair daqui fortalecidos. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos. Voltemos à Bíblia, especificamente no capítulo 9, versículo 9. Nós vamos nos ater ainda aqui para extrairmos algumas outras verdades singulares que estão, talvez, sublinearmente, né, nestes versos aqui, ou neste verso singularmente. E talvez o nosso terceiro encontro, amanhã, teremos, então, condições de fechar esta parte de um olhar mais dedicado para a pessoa de Mateus, o que estamos fazendo já nesse segundo encontro. O que precisamos nos lembrar? Vamos aqui uma breve recapitulação. Sabemos que Mateus era filho de Alfeu, isso diz, então, Marcos. Sabemos, então, que ele era publicano, isso diz Lucas. Nós sabemos que esta situação que Jesus teve esse encontro com o Mateus ocorre especificamente ali no território de Cafarnaum. E temos a informação ainda de que ele era coletor de impostos. Então, essas, eu diria, informações ampliam a nossa percepção de como Jesus tratava as pessoas. É bem verdade que, como um homem público, que era o caso do Mateus, ele tinha, então, acesso a uma classe singular dentro de Cafarnaum, de pessoas, amigos bastante destacados, talvez até mesmo do mesmo ofício que ele, então, desempenhava. Outros mais publicanos, coletores de impostos, e não tinha uma vida, então, como os pescadores, não é? Mateus tinha uma vida nababesca, uma vida, portanto, do olhar de situações materiais abastado. Ele tinha tudo que era coisa que o recurso financeiro podia conquistar.
lembrando especificamente que Cafarnaum era uma cidade bastante impactante, por ser exatamente quase que um ponto de referência para todas as estradas que vinham desde então o sul da Palestina até para a parte norte, né? Porque ali tanto a estrada que dava acesso para o mar, como a que vinha, portanto, para o sul, pegando inclusive até o extremo sul, já no território do Egito, para também o extremo norte, já no território ali, então, da Síria, aonde tínhamos, então, estrada que vinha passando pela capital, Damasco, chegando, então, até Cafarnaum. Então, este era um ponto de referência, mas também um ponto de encontro de muita gente, né, com suas culturas e com o seu intenso comércio que existia em Cafarnaum. Razão pela qual as estradas, então, que Roma havia aberto, passaram a se tornar, então, ambiente de paga, né, de impostos, né, tributos que eram ali, então, deixados para o cofre daquele que administrava, de alguma forma, o território de Cafarnaum, no caso, então, Herodes Antipas. E, é claro, Mateus estava neste ambiente. Então, um ambiente que ele tinha contato com muita gente. Então, olhar o personagem em si, Mateus, e olhar os outros, então, 4 personagens, os quais eram homens de uma vida bastante restrita, limitada, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista, portanto, o que a gente chama cultural. Pescador e um coletor de imposto dista um do outro em profunda, eu diria, extensão do ponto de vista cultural, material, intelectual. A gente tende a atentar para isso. Mas o fato de Mateus ter todas estas características e disposição, envolvimento com tanta gente, Mateus não era uma pessoa benquista, não como o personagem em si, mas porque, como já lhes dissera, coletores de impostos eram, então, considerados como que um animal imundo no conceito judaico. Você tem de lembrar-se disto. Ao mesmo tempo, é preciso que a gente também não esqueça de alguns outros detalhes. Mateus estava bastante alicerçado no seu bem-estar, estava bem seguro quanto ao futuro. Talvez, com o passar dos dias, ali Jesus, então, residindo em Cafarnaum, e isso não pode ter passado muito tempo, porque fazia pouco tempo que Jesus havia chegado em Cafarnaum, talvez razão aí de uns 20, não mais do que um mês. E, é claro, todas estas coisas, dos episódios, dos ensinos, do sermão que ele fez ali, então, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o chamado Sermão, então, da Montanha, ou Sermão do Monte. Ellen White usa uma outra expressão, o maior discurso de Cristo, é exatamente a expressão que ela utiliza. Nós precisamos, então, atentar para esta singular manifestação naquele território. Todas as pessoas que vinham a Jesus eram muito humildes. Aqui e acolá, uma situação distintiva, como foi o caso, portanto, ali do próprio centurião, que não veio a Cristo, foi, na verdade, representado por. Então, é necessário que a gente, então, não esqueça dessas singularidades aqui. Então, as pessoas circulavam, as pessoas falavam. Então, Cafarnaum passou a se tornar um ambiente onde o nome de Jesus foi propalado, eu diria, do centro da cidade para as vilas, para o subúrbio da cidade. E não poderia ser que esta informação estivesse ausente dos ouvidos de Mateus. Então, é necessário que a gente, então, se ponha dentro dessa circunstância. A coletoria não ficava num subúrbio, A coletoria ficava exatamente num ponto de referência ali, eu diria, no centro da cidade. Então, é preciso nos lembrar de que, desse ponto de vista, de alguma forma, Mateus começava a refletir e perguntar-se a si mesmo o que, de fato, era este homem. Por que tanto comentário acerca dele?
e talvez nesse instante o Espírito de Deus, assim como fizera com Natanael, estava fazendo agora também com, então, o próprio Mateus. Detestado de todos, o homem que era detestado por todos os homens, exceto pelo olhar do Império Romano, pelo próprio Herodes. Podemos, então, de alguma forma, dizer que Mateus não era um funcionário do Império Romano, diante do que eu já havia lhes apresentado. Diversos publicanos compravam uma certa área em leilão, ao qual, portanto, melhor, o próprio Herodes, então, ali, Antipas, propunha, para poder, então, naquela área geográfica, particularmente, começar, então, a fazer a cobrança de impostos. Mateus está dentro dessa circunstância, assim como, então, os demais coletores de impostos. Não era um funcionário direto do Império Romano, mas era, portanto, gente que estava a serviço de, e não, então, a serviço, como a gente chama, portanto, não a serviço de, mas como que, então, introjetado em. Não era assim. Ele não era, de fato, um funcionário romano. Ele trabalhava para o Império Romano. E, nesse particular, para Herodes Antipas. Então, imagina, vamos nos colocar de uma perspectiva mais humana. Você está ali com todas as suas atividades, sentado, então, à mesa, com a sua caneta, colocando e calculando bem o que você entendia acerca dos impostos para aqueles que ali circulavam, seja a mercadoria que estava entrando, seja a mercadoria que estava saindo, ou então o próprio comércio vindo do local, entre grãos, entre, então, frutas, e tudo isto você está ali fazendo estes cálculos e estabelecendo qual seria o tributo a ser pago. E, de repente, circula nos seus ouvidos informações das mais diversas. Olha, fulano foi curado, tu soubeste disto? Olha, tem um novo ensino por aqui. Tem aí um jovem galileu que fala de uma forma e de uma autoridade tanta que o nosso fôlego quase que, na verdade, é tirado. Ele é totalmente diferente daquilo que nós temos escutado. E como publicano, você se lembra que Mateus, assim como os demais publicanos, não tinham acesso à sinagoga. Então, talvez nesse instante, com essas informações, o coração de Mateus começa a quase que pular, eu diria, da caixa torácica. E ele agora passa a refletir, poxa, eu tenho tanta coisa aqui, tanta coisa que eu tenho. Tenho influência, tenho poder, tenho recursos, talvez uma família bastante abastada, mas é necessário atentar para uma coisa: tudo isso que eu possuo não tem me dado, portanto, a paz que eu gostaria de ter. Talvez nesse instante Mateus começou a refletir que estava no momento de tomar uma decisão na vida. Mas a pergunta é: como deixar o que é conhecido para partir para algo que é desconhecido? Como poder, então, ter segurança que o amanhã ele teria o que comer? Esse não é um drama só de Mateus. Esse é um drama de todos nós que um dia fomos, então, informados acerca do poder do Evangelho e tínhamos em nossos afazeres, tínhamos alguns de nós profissão. Eu, por exemplo, quando fui tocado pelo poder do Evangelho, eu tinha muitos sonhos. Em 1984, meu sonho era ir para o Exército, e eu tinha, portanto, toda uma vida de dedicação de estudos para isto. Eu havia me preparado para fazer, portanto, a prova que seria realizada, portanto, naquele mesmo ano. Não obstante, enquanto eu estava meditando, refletindo sobre essas coisas como um adolescente de época, eu estava, portanto, ao mesmo tempo me deparando com uma das maiores verdades que compungira o meu coração, que foi quando alguém me ofertou um estudo bíblico. Entre a verdade da Bíblia e aquilo que a minha vontade humana queria, esta guerra permaneceu durante, portanto, 2 anos, até que desisti de ir para o exército. E então, em outras palavras, não é diferente o que está acontecendo aqui, seja para um adolescente, seja para alguém que já tem o seu sustento, o seu pão. O Evangelho bate à porta.
E você, então, agora fica nesse dilema. O que fazer? Para onde, então, se dirigir? Aceita ou não aceita, portanto, esta nova verdade que chega a você? Sua vida, portanto, entra numa espécie, portanto, de funil, de um turbilhão, que você, então, se pergunta, poxa, eu vou conseguir sair disso daqui? Esse é o drama de todos. E não foi diferente para Mateus. Talvez para Mateus muito mais intensa a situação do que para um pescador que tinha o seu pão cuidado por ele mesmo. Ir ao rio buscar, portanto, ou ao lago, buscar, portanto, peixe e vender. Estas pessoas é muito mais simples para o evangelho alcançá-las. Mas para quem tem emprego fixo, para quem tem, portanto, um recurso adequado, para quem está nababescamente tendo todas as coisas disponíveis, isso não é algo fácil. Isso não é algo fácil. E aí eu gostaria de que você, então, analisasse comigo algumas coisas mais desse texto que aqui se põe em Mateus, especificamente capítulo 9, verso 9, mais perto da Bíblia comigo, por favor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E veja o texto, é interessante que Mateus, que escreve, que é o mesmo que é o autor, portanto, aqui do Evangelho, ele não diz assim, Jesus me viu e me chamou. Veja, ele escreve na terceira pessoa. Viu Jesus, um homem, Mateus. Sabe, esta é uma forma que me impacta nos Evangelhos. É a maneira de não se apresentar, de não querer chamar a atenção para si. E isto revela o quanto o poder do Espírito Santo realmente transforma os seres humanos. Porque qual é a ideia de quem, de alguma forma, se destacou? Apresentar-se a si mesmo. Não, eu fiz, eu estava presente, eu. Mas aqui exatamente o contrário. Ele escreve na terceira pessoa para não chamar a atenção para si. Essa é a primeira lição nesta manhã para você. Quando o Evangelho realmente te toca, te transforma, quem tem aparecido? Você ainda, como personagem de destaque? Ou você tem se permitido que unicamente Jesus seja o que apareça? Quando você prega e as pessoas, portanto, são tocadas pela mensagem, o que então sobe no teu coração? O aplauso para ti como homem de destaque, como um grande pregador? Ou então você se esconde para que Jesus, mais uma vez, assuma a direção? Quando você canta e a sua música toca, então, nas pessoas e aquelas que lá estão sentadas, veem exatamente a forma harmônica e singular como você canta, a quem de fato você está bendizendo? Que nome as pessoas irão levar? O seu, como astro-rei, como pregador, como cantor, como destacado, como a destacada? Ou estarão exatamente aí prontas para bendizer o nome do Senhor Jesus, porque é sobre ele que você está falando? É sobre ele que você está dizendo em sua música, e não atração para você. Quando você compra uma roupa nova e vai para a igreja, o que você quer? Que as pessoas te vejam a beleza do teu corpo? Ou então você usa a roupa para realmente proteger-se e, ao mesmo tempo, honrar a Deus, seja naquilo que tu comes, seja naquilo que tu vestes, seja naquilo que, então, tu conheces? Você entendeu o recado aqui? Quando Mateus diz que exatamente viu um homem chamado Mateus. E isto, de alguma forma, para aqueles que não estudam Bíblia, poderia ser qualquer outro homem. Não é? O que Mateus está dizendo aqui, por fim, ele viu a mim, mas ele não diz dessa maneira. Ele diz, viu um homem. E é interessante que então, artigo aqui não é artigo definido, é indefinido, viu um homem. Isso implica dizer que, nesse ponto de vista, quem era este um? Quem era este um? Que aqui alguém poderia dizer, não, pastor, mas aqui está funcionando como, então, um numeral, o numeral 1 aqui. Bem, quando você vai à linguagem, portanto, do grego, não é isto. Está exatamente como um pronome definido. Ou seja, havia um certo homem,
ou um determinado homem. Né? Quem é este homem determinado? Bem, se você diz que é um certo homem, você, então, está dizendo que, dentre outros, há aquele que é, então, particular. E este particular tem um nome, é Mateus. Mas quem é este Mateus? Né? Nós não teríamos nenhuma informação particular de saber quem era este, porque a ênfase nos evangelhos nunca é o olhar de nós, leitores, para o personagem, mas para Cristo. O chamado aqui não é olhar especificamente a pessoa de Mateus, mas olhar o que Deus é capaz de fazer por um homem que era detestável, tinha posição social, tinha condições de viver nababescamente, sem estar preocupado com o dia de amanhã, tinha tudo em seu entorno. Não obstante, este homem passava um drama singular. Não estava feliz em sua própria existência como ser humano. E os céus enxergam milhares de milhares que estão neste mundo afora desta maneira. Tem poder financeiro, tem influência, tem amigos, mas não tem a paz que eu e você temos quando o evangelho nos tocou. Oh, louvado seja Deus. É isto que faz a diferença entre servir a Deus e servir aos homens. É isso que faz a diferença em ser realmente um verdadeiro cristão e ser apenas um possuidor da verdade, mas não é da verdade. Não? Ele possui a verdade, mas ele não é da verdade. Há quantos dentro de nossa igreja estão desta forma? Estão no lugar que a verdade está, mas a verdade não está neles. E aí nós temos esses dramas que a igreja tem passado, né? Pessoas que perderam o rumo, que perderam, portanto, a razão de louvar, de pregar, porque eles estavam procurando os palcos, os aplausos. E quando este falso, eu diria, ambiente é tirado, eles se destroem, porque eles nunca aprenderam, de fato, a se esconder em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, aprenda com esta lição nesta manhã, por favor. Primeiro, permita que quando você for tocado pelo Espírito de Deus, esqueça de você e permita que ele, nosso amigo, apareça. Os dons, os talentos, mas sobretudo, o fruto do Espírito. Para que, então, isto se caracterize como, de fato, uma verdadeira mudança. É distintiva a pessoa que foi realmente transformada e aquela que não foi transformada. Você enxerga. Você que tem intimidade com os céus percebe que algumas pessoas, quando vão ao púlpito, elas vão para chamarem a atenção para si. Elas querem exatamente os holofotes sobre si. Não é sobre Jesus. Mas aqui, este que foi assim, homem de poder financeiro, disse, olha, ele viu um certo homem chamado Mateus. Você já percebeu isso aqui, não? Ele poderia ter dito assim, ele me viu. Quer dizer, se o pronome fosse, portanto, objeto direto, funcionando exatamente, viu a mim, ó, o que é que acontece aqui em particular? É como se Jesus tivesse desviado o olhar de todos e enxergado aquele que era o destacado. Mas a ênfase é, escondo-me em Cristo Jesus. Foi ele que me viu e não eu que o vi. Ele me viu primeiro. Eu gosto dessa expressão. Implica dizer que nos teus dramas e nos meus dramas, o Senhor nos vê, mesmo quando nós achamos que estamos apenas conversando conosco. Não? Você já passou por esse tipo de situação? Você conversa com você mesmo? Não? Você começa a refletir, Senhor, por que estou aqui? Por que estou fazendo isto? Eu tenho tantas coisas e não me sinto bem. O que está faltando-me? E aí você não conhece a Deus e você começa, portanto, a refletir sobre aquilo que você conhece. Talvez um texto de poesia, talvez um texto de filosofia, talvez, portanto, o conhecimento que você arregimentou na atividade que você desempenha, aí você começa a refletir, poxa, tantas coisas que eu sei fazer, eu mexo com isso aqui, mas não consigo ter paz, é como existisse um vazio. O que é que está acontecendo? O que é que está faltando em mim? E neste momento destas tuas grandes perguntas, o Espírito de Deus está procurando exatamente colocar um toque. O que está faltando
é tua entrega a alguém que tudo pode fazer. Enquanto Mateus estava sobre este drama de reflexão, ele escuta uma voz. Ei, Mateus, vem cá. Que cena, não? Este é o amor de Deus. É assim que ele realiza a sua obra singular. Não limite a Deus em suas caixinhas. Enquanto você acha que há milhões que estão espalhados por este mundo sem Cristo, o Espírito de Deus está fazendo uma obra singular. E no último chamado que a Igreja do Senhor fará nesta terra, milhares e milhares despertarão em um só dia, porque estavam apenas esperando o momento do convite. É assim que aqui está se passando. Mas eu gostaria que você analisasse comigo algumas coisas mais, né? Esse chamado singular de Mateus também nos dá algumas outras lições. Eu gostaria de te chamar a atenção para isto, né? Eu gostaria que você atentasse para algumas coisas aqui na palavra de Deus, né? O que nós poderemos notar do que Mateus perdeu e o que Mateus, então, encontrou? Vamos fazer esta relação aqui. O que Mateus perdeu e o que Mateus encontrou. Eu gostaria que você viesse comigo. Observe, ele perdeu um trabalho confortável, mas ele encontrou destino. Tinha um trabalho confortável, mas não tinha destino. Ele perde o conforto do trabalho, mas encontra destino. Coloque isso aí na sua mente. Segundo, na minha observação, ele perdeu, então, o que a gente chama de uma boa renda. Tinha poder financeiro. Ele perdeu, mas ele encontrou honra. Dinheiro, amigo, não compra honra. Você precisa lembrar disto. Você pode ser um homem com muito recurso, mas está desonrado diante de tua família, diante da sociedade que tu vives, porque o recurso que tu acumulas não veio de fato pela dignidade. Ele perdeu uma boa renda, mas encontra honra. É claro que então Mateus também perdeu o conforto de uma segurança, ou seja, a confortável vida que ele levava. Ele também perdeu, mas ele encontrou a aventura do que a gente pode dizer de que, então, os seus sonhos agora podiam ser renovados. Perde o que é uma segurança confortável, instantânea, ali, naquele instante ele estava confortável, mas é preciso nos lembrar que ele, então, agora encontra a aventura do que ele tinha agora de um novo sonho, o qual ele nunca havia tido. Ele também pode ter passado por esse momento por um grande desafio, uma tensão profunda, quando Cristo diz, ei, segue-me. E ele perdeu exatamente todo esse conforto e se tornou pobre diante de Cristo. Deixou tudo e se tornou pobre diante de Cristo. Mas essa pobreza diante de Cristo era a riqueza que ele nunca teve. Perdeu a segurança financeira, encontrou a pobreza em Cristo. Pobreza que, na verdade, era a riqueza que ele nunca teve. Além então, da dúvida do que seria encontrado, portanto, o que a gente poderia dizer para suas emoções, além de ter perdido esta dúvida, ele agora, portanto, encontra a paz em Cristo Jesus. A dúvida existia há alguns momentos antes, mas quando, portanto, Jesus fez o convite, a dúvida desapareceu. Agora vem a pergunta singular. Por que você acha que Mateus decidiu? Quem pregou para ele? Não coloque a Deus em suas caixinhas. O testemunho de pessoas que circulavam naquela cidade, falando deste que era distinto, criou um ambiente propício
para que o Espírito de Deus trabalhasse no coração deste homem. Mas se lembre uma coisa, pelo amor de Deus, como adventista do sétimo dia, se lembre disso aqui. As pessoas estão carentes aí fora, anelantes de que alguém as convide. O Espírito de Deus está trabalhando, mas é preciso que você atente, que a igreja tem de assumir o seu papel, fazer o convite, e deixa a obra com o Espírito de Deus. Este, então, agora, que outrora, na verdade, estava com as suas emoções totalmente desequilibradas, atordoadas, elas agora são postas em Cristo Jesus. Ele perde, na verdade, o equilíbrio enquanto está ali pensando nessas coisas, mas a partir do convite, ele é reequilibrado. Bem, mas há algo mais sobre Mateus aqui neste verso, que eu gostaria que você atentasse. O que, então, podemos notar que Mateus deixou e o que ele, então, levou? Uma coisa é o que eu fiz de pergunta antes, que tem a ver, então, o que Mateus, então, perdeu e o que ele encontrou. Agora, a minha questão tem a ver o que ele deixou e o que ele levou. Porque Deus nunca nos chama sem que nós, então, tenhamos de levar alguma coisa conosco. E o que ele, então, deixou e o que ele levou, não é o que ele perdeu e o que ele encontrou. Isso eu já vi com você aqui. Agora, o que é que ele deixou e o que é que ele levou? Ele deixou a mesa de coletoria, mas levou consigo a sua caneta, a única arma que Mateus tinha. Era a sua caneta, a sua pena. E sabe, amigos e irmãos, Deus nos chama com os dons que nós temos. E Ele requer que os dons que nós possuímos sejam empregados para o bem-estar de sua obra. Você entendeu? Você tem o dom da amizade, o Espírito de Deus te deu isto, o Senhor te chamou, então aplique a amizade em serviço da obra do Senhor. Deus te deu o talento, portanto, da música, aplique o talento da música em prol do Evangelho. Mateus deixou a mesa de coletoria, mas levou a única coisa que ele sabia fazer, escrever. Dentre os 4 chamados, homens ignorantes, pescadores, não sabiam juntar uma palavra com outra, não tinham, portanto, conhecimento de coisa alguma, mas ao longo de sua vida no comércio, Mateus sabia exatamente como calcular, como somar, como escrever. Levou consigo a sua caneta, porque a partir dela ele começou a registrar o seu primeiro manual de informação daquilo que vinha da boca de Jesus. Ele registrava. Ele começou a notar cada palavra de Jesus. E é em razão disto que nós temos um evangelho tão destacado entre, portanto, os evangelhos sinópticos. Nós temos, então, esta lição para esta manhã aqui. Deus nos chama e a gente, às vezes, tem de perder certas coisas para alcançar outras. Mas Ele nos chama também e a gente tem de deixar, mas algumas a gente tem que trazer. A gente tem de trazer o que a gente aprendeu a fazer. E Deus não nos pede para abrir mão disto. Você veio como um homem intelectual, o Espírito de Deus não vai tirar isso de você. Você veio como uma mulher que sabe, então, lidar com os pensamentos das pessoas, interpreta, você sabe, portanto, aperceber-se de que as pessoas estão tristes, estão acabrunhadas, porque você lidava com isto, você era uma psicóloga. Deus não vai tirar as informações que você possui. Você deixa algumas coisas, talvez no seu escritório, mas você leva consigo aquilo que, então, o tempo te deu. E, nesse aspecto, Mateus se destacava. Entre os escolhidos até o momento, era o único que sabia ler e escrever. O que eu estou te dizendo? Deus te usa
com os talentos que tu possuis. E o Espírito de Deus alarga para que se torne poderoso ao serviço do Senhor. Esse é o personagem Mateus, que era outrora detestável, agora se tornou conhecido mundo afora. O que Deus pode fazer por você, ninguém mais poderá fazê-lo. Você não sabe o que é alguém nas mãos do Senhor. Aliás, você sabe, porque você está nas mãos do Senhor. Talvez você diga que o seu ambiente é muito estreito para você aparecer, mas é você que deve aparecer, ou Jesus? Amigos e irmãos, permaneçamos fiéis ao Senhor. Use, portanto, o dom que você tem. Aonde quer que você vá, brilhe para Jesus. Realize o melhor que você sabe fazer para Jesus, a fim de que, de fato, o seu nome seja honrado. Este é o personagem Mateus, depois do seu chamado. E aí nós vamos ver o resultado dessa transformação em um banquete que ele prepara para Cristo. E nós vamos, então, nos deparar com esta vida transformada. Amanhã, nossa última lição sobre este personagem. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê a graça de ser alguém fiel, usando exatamente tudo que Deus te deu a serviço do seu semelhante, amando o próximo como a ti mesmo, mas que honra, glória, louvor sejam dados ao Senhor por aquilo que o nosso amigo Espírito Santo realiza em ti. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, agradecemos-te pelo privilégio de podermos aprender de ti. Ó Deus, use-nos para a honra e glória do teu nome, para que o teu nome seja conhecido. Não é o nosso. Não é o nosso. Teu nome seja conhecido. Nos dê a paz, Senhor, e a segurança que precisamos em ti. Não é de pão e água que só o homem precisa, mas de toda a palavra que procede de tua boca. Portanto, nos batize com esta convicção e nos dê um dia em tua poderosa companhia. Suplicamos-te no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.